Bom dia, sétimo ano, M1 e M2, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir essa atividade que eu passei na semana passada sobre tipos de sujeito, tá bom? E em conversa com o pessoal da coordenação da escola, nós, após analisarmos que as aulas do Zoom têm sido produtivas, vocês têm participado das aulas, elas acontecerão agora 2 vezes na semana, nas segundas-feiras, às 10 horas e nas quartas-feiras também às 10 horas, tá bom? Se não me engano, segunda ou é 10 ou é 11, eu vou confirmar com a Marta. Mas aí eu mando para vocês direitinho o horário, a senha, tá bom? Mas o certo é que nós nos encontraremos agora 2 vezes por semana na aula no Zoom. Enquanto isso não acontece, como hoje nós ainda não tínhamos marcado essa aula, eu vou corrigir essa atividade e vou passar uma outra atividade para vocês, tá bom? Então vamos lá. Essa é a atividade do anexo 14 que eu passei para vocês e vou fazer a correção dela agora, tá? Quem inventou a pipoca? Prepare o filme. O nome do inventor e a data da criação são desconhecidos. O que se sabe é que a pipoca surgiu na América, onde o alimento já era consumido há cerca de 4.000 anos. Os astecas, por exemplo, que viviam na região onde fica o atual território do México, usavam a pipoca em rituais para homenagear os deuses. O alimento só se expandiu pelo mundo por volta de 1890 e se tornou popular nos Estados Unidos quando técnicas que facilitavam a plantação do milho foram desenvolvidas. Vocês sabiam sobre isso? Sobre pipoca? Eu não sabia e eu adoro comer pipoca, é uma delícia, né? Vai assistir ali uma sériezinha, um filmezinho, né? Estoura a pipoca ali na margarina, fica delícia. Muito gostoso. A lua tá em touro, gente. Brincadeira. Então é isso. Vamos voltar aqui para nossa atividade. Questão 1. O nome do inventor e a data da criação são desconhecidos. Identifique o sujeito dessa oração. Professora, como é que eu faço para identificar o sujeito da oração? É só eu fazer a pergunta para o meu verbo. Vamos lá? Qual que é o verbo aí? O verbo é são, né? O nome do inventor e a data da criação são desconhecidos. Então, eu vou perguntar para o meu verbo. Quem são desconhecidos? O nome do inventor e a data da criação. Então, eu tenho aí 2 sujeitos. O nome do inventor, no qual o núcleo é nome, e a data da criação. E o núcleo é data, ok? Então, eu tenho 2 núcleos. Quando eu tenho 2 núcleos ou mais, eu chamo esse sujeito de sujeito composto. Muito bem, parabéns para quem completou, né? Mas como eu sou vidente, eu tô vendo vocês responderem à distância. Sei que vocês são excelentes alunos, participativos, então vamos lá. Questão número 2. O sujeito identificado acima classifica-se como... Eu já dei a resposta, né? Se eu tenho 2 ou mais núcleos visíveis, né, explícitos na oração, eu chamo esse sujeito de sujeito composto. Se eu tenho somente um núcleo, eu chamo ele de sujeito simples, como nós vimos na aula anterior. Beleza. Questão 3. Usavam a pipoca em rituais para homenagear os deuses. Aponte o sujeito do verbo em destaque nessa parte do texto. Professora, mas aqui não dá. Quem usava a pipoca em rituais para homenagear os deuses? Sim, se eu pegar essa frase somente da questão, eu não vou saber identificar. Eu tenho que voltar ao texto. Vamos lá? Lá na segunda oração começa ali, ó, do ladinho, tá vendo? Os astecas, por exemplo, que viviam na região onde fica o atual território do México, usavam a pipoca em rituais para homenagear os deuses. Aqui, eu fazendo a pergunta para o meu verbo, eu consigo identificar quem é o meu sujeito, não é? Olha só, quem usava a pipoca em rituais para homenagear os deuses? A informação tá lá no início da oração. Os astecas. Eu só tenho um sujeito. Portanto, é um sujeito composto ou um sujeito simples? Muito bem, parabéns para quem respondeu que é um sujeito simples. Então, vamos lá. Questão 4. Registra-se a presença de sujeito indeterminado em... Professor, o que é um sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado é quando eu não consigo determinar quem é o sujeito do qual estou falando, né? Como nós vimos lá naquela atividade no caderno, a exemplificação de sujeito indeterminado em relação ao tempo, né? Choveu muito, existem fronteiras, são verbos que
não identificam quem é o meu sujeito. Portanto, eu classifico como sujeito indeterminado. Eu não, nós, né? Todo mundo. E aí aqui ele tá dando 4 questões, A, B, C e D, e quer saber da gente qual deles tem sujeito indeterminado. Então vamos lá? Eu vou de baixo para cima, tá bom? A gente vai fazer como? Vai fazer a pergunta pro verbo, tá? Sempre. Eu quero determinar quem é meu sujeito, eu faço a pergunta pro meu verbo. Vamos lá. Letra D, eu vou de cima para baixo, ou de baixo para cima, desculpa. Letra D, e se tornou popular nos Estados Unidos. Eu tenho que voltar lá para minha frase no texto, tá, gente? Porque só aqui não tem como. Quem se tornou popular nos Estados Unidos? Técnicas que facilitavam a plantação do milho. Não, peraí. Desculpa, vamos lá. Vamos ler toda a oração. O alimento só se expandiu pelo mundo por volta de 1890 e se tornou popular nos Estados Unidos. Quem se tornou popular nos Estados Unidos? O alimento, que foi citado lá no início da oração. Então, aqui eu tenho um sujeito? Tenho um sujeito simples, tá bom? Ele é explícito e tem somente um núcleo. Letra C. O alimento só se expandiu pelo mundo por volta de 1890. Quem se expandiu pelo mundo por volta de 1890? O alimento, né? É o mesmo sujeito dessa outra oração de baixo. Mas, professora, pode o mesmo sujeito das duas orações? Sim, pode, porque ambos os verbos estão se tratando dos alimentos, tá bom? O que se sabe é que a pipoca... Quem se sabe? Opa, desculpa, gente. Quem se sabe? Olha aqui, eu tenho aqui... Eu não tenho quem inventou a pipoca. Então, o que se sabe sobre a pipoca não tem um sujeito definido. Portanto, a letra B é a nossa alternativa, porque ele tem um sujeito que está indeterminado. Quem inventou a pipoca? Quando eu pergunto na verdade, quando eu digo quem inventou a pipoca, ele não é indeterminado, né? Ele somente está oculto na minha oração. Questão 5. Grife o núcleo do sujeito da frase a seguir. O alimento já era consumido há cerca de 4.000 anos. Gente, qual que é o núcleo do sujeito? O alimento já era consumido há cerca de 4.000 anos. Quem já era consumido há cerca de 4.000 anos? O alimento. O alimento é o meu sujeito. Mas qual que é o núcleo do meu sujeito? Alimento, que é a parte principal do meu sujeito, tá bom? E aí eu tenho um sujeito simples. Questão 6. Na construção do texto lido, predomina o emprego do sujeito simples, oculto, composto ou indeterminado? Ali eu tenho muito mais o sujeito simples, né? Eu fui conferir ali no gabarito, só para não dar nenhuma gafe, mas é isso mesmo. São 4 orações, né? E ele tá falando muito do milho, do inventor e nananá. E a maioria dessas orações tem um sujeito simples. Beleza? Alguma dúvida? Gente, qualquer coisa, vocês podem me procurar lá no Google Sala de Aula ou Google Classroom, me perguntarem, me procurarem. Na quarta-feira, na nossa aula do Zoom também, sobrando alguns minutinhos, a gente pode voltar para essa atividade, tá? E conversar um pouquinho mais sobre ela. E é isso. Eu vou encerrar essa correção e vou agora fazer a leitura da atividade que vocês farão hoje, tá bom? Um super beijo para vocês e até amanhã!